Você já orou de todo o coração, implorou por ajuda, pediu o sinal e ouviu apenas o silêncio? Talvez tenha perdido algo precioso e perguntado a Deus o porquê. Pode ser que você tenha trabalhado, se sacrificado, acreditado, mas nada mudou. Ou talvez esteja agora naquele lugar sombrio, onde a fé parece conversa com o céu vazio. Se você já sussurrou, você está aí? Você se importa? Então precisa ouvir esta história, pois existiu um homem que perdeu tudo. Suas orações pareciam ecoar no vazio, até um jardineiro lhe ensinar o verdadeiro significado da fé. E o que ele aprendeu naquele jardim mudará sua visão de cada oração sem resposta, cada momento de silêncio, cada estação de espera. Fique comigo até o fim. Em uma vila tranquila, onde todos conheciam as alegrias e tristezas uns dos outros, vivia um homem de 35 anos chamado James. James sempre foi um homem de fé. Ele frequentava os cultos toda semana, ajudava seus vizinhos, criava seus filhos para crerem na bondade. Ele pensava que a fé era um contrato. Se você é bom, se você acredita, se você ora, então Deus te protege. Mas a vida estava prestes a lhe ensinar que a fé é algo totalmente diferente. Tudo começou quando sua esposa, Sarah, adoeceu com uma condição crônica que os médicos lutavam para diagnosticar. Os exames eram caros, os tratamentos contínuos. Semana após semana, as contas médicas cresciam. James orava todas as manhãs. Por favor, cure-a. Estamos fazendo tudo certo. Por favor, não deixe isso piorar. Mas a condição de Sarah não melhorava. Os sintomas ficavam mais severos. As contas continuavam chegando. Então, 6 meses após o início da doença de Sarah, a fábrica onde James trabalhava havia 12 anos fechou. De repente, a planta inteira parou. Do nada, sua renda desapareceu. Agora ele estava sem emprego e com uma dívida médica crescente. James orou mais forte, mais desesperadamente. Por favor, preciso de trabalho. Minha família depende de mim. Estou me esforçando ao máximo. Acredito em você. Por que isso está acontecendo? Os dias viraram semanas. As semanas viraram 2 meses. Nenhum emprego surgiu. Seu dinheiro cuidadosamente guardado estava quase no fim. Então veio o telefonema que o despedaçou completamente. Sua mãe havia falecido de repente, de um ataque cardíaco. Ele nem sabia que ela estava doente. Não conseguiu dizer adeus. Naquela noite, James ficou em seu quintal, sob um céu frio e sem estrelas. Sua esposa doente no andar de cima. Sua mãe se fora, seu dinheiro quase esgotado, suas orações aparentemente ignoradas. Ele olhou para a escuridão e disse palavras que nunca pensou que diria. Fiz tudo certo. Acreditei em você. Orei. Confiei. Mas você me abandonou. Por que ainda tenho fé quando a fé não muda nada? Ele caiu de joelhos na terra, não em oração, mas em derrota. Chega, ele sussurrou. Não posso mais acreditar. Mas algo dentro dele, talvez o hábito, talvez o desespero, talvez a última brasa de esperança, o fez acordar na manhã seguinte e caminhar até o velho monastério na beira da vila. Se fosse abandonar a fé, queria contar a alguém que entenderia por quê. Queria contar ao irmão Thomas, o velho monge que cuidava do jardim do monastério. Irmão Thomas tinha 70 anos, com as mãos calejadas por décadas, cuidando do jardim do monastério. Ele havia vivido guerra, perda e pobreza, mas nunca havia perdido sua paz tranquila e inabalável. Quando James chegou, irmão Thomas estava ajoelhado na terra, cuidando de jovens mudas. Irmão Thomas, James disse, sua voz tremendo de raiva e dor. Preciso saber, Deus existe? Porque se sim, ele não se importa comigo. Irmão Thomas levantou-se lentamente, seus olhos gentis. Sente-se comigo, James. James desabou em um banco de madeira próximo, e tudo jorrou. A doença misteriosa de Sarah, o emprego que perdeu, as contas que o afogavam, a morte súbita de sua mãe, as orações sem resposta, a fé que parecia tolice. Eu fiz tudo certo, James gritou. Acreditei, orei, fui bom. E para quê?
Para isso? Para ver minha família sofrer enquanto Deus permanece em silêncio? Ele apontou para o jardim. Você fica aqui plantando sementes e orando como se tudo estivesse bem. Mas você não entende. A vida real é cruel. A fé é apenas uma história que contamos a nós mesmos para nos sentirmos melhor. Não muda nada. Irmão Thomas não discutiu, não defendeu, não pregou. Ele simplesmente se levantou, tirou a terra de suas mãos e disse: James, venha comigo. Quero lhe mostrar algo. Irmão Thomas levou James a uma seção do jardim do monastério dividida em 4 canteiros distintos. Cada um parecia completamente diferente. Quero lhe mostrar algo sobre a fé que a maioria das pessoas nunca vê, disse irmão Thomas suavemente. Esses 4 canteiros lhe ensinarão o que seu sofrimento não pôde. Eles pararam no primeiro canteiro. Terra escura, recém-revolvida, nada visível. Uma semana atrás, plantei sementes de flores aqui. Irmão Thomas perguntou: Diga-me, James, o que você vê? James olhou para a terra vazia. Não vejo nada, apenas o solo. Exatamente. Irmão Thomas assentiu. Terra vazia. Mas deixe-me mostrar o que realmente está acontecendo. Ele se ajoelhou e gentilmente afastou a camada superficial do solo. Lá, mal visível, uma semente havia inchado. Quase o dobro do tamanho original. Uma minúscula raiz branca, começando a emergir. Olhe de perto. A semente já começou a se transformar por dentro. Está bebendo água. As células estão se multiplicando. A casca está amolecendo. A vida começou. Mas se você julgar apenas pela superfície, ele gesticulou para o canteiro vazio. Você pensaria que nada está acontecendo. Você pensaria que a semente está morta. Mas não está morta, James. Está trabalhando na escuridão. Eles foram para o segundo canteiro. Estas eu plantei há 3 semanas. O que você vê agora? James examinou o solo com cuidado. A princípio, nada. Então, mal visíveis, minúsculas brotações verdes, não mais altas que uma unha, rasgando o solo. Vejo algo muito pequeno, quase nada. Irmão Thomas sorriu suavemente. Estas mudas estão no momento mais difícil de suas vidas. Elas estão empurrando o solo que lhes parece concreto, rompendo para a luz. Cada grama de energia focada neste único momento. Ele tocou o solo reverentemente. Você sabe por que a maioria das sementes morre nesta fase? Porque romper exige tudo o que elas têm, um empurrão final. Muitos desistem, bem aqui, bem antes de alcançarem a luz. Estão tão perto do sucesso, mas param. Ele olhou para James de forma significativa. Isso soa familiar? O terceiro canteiro exibia plantas jovens e saudáveis, folhas verdes vibrantes com minúsculos botões começando a se formar. Estas eu plantei há 2 meses. Em que fase estão? Estão quase prontas para florescer, James disse baixinho. Sim, raízes fortes abaixo, caules saudáveis acima, botões se formando. Tudo está funcionando exatamente como deveria, mas ainda não estão florescendo. Irmão Thomas fez uma pausa. É nesta fase que as pessoas ficam impacientes. Por que você ainda não floresceu? Parece pronto. O que demorou tanto? Mas a planta sabe algo que não sabemos. Apresurar a floração produz flores fracas. O botão precisa de tempo para se desenvolver completamente. Ainda não, ele diz. Em breve. Mas ainda não. Finalmente, eles se postaram diante de uma seção repleta de flores. Vermelhos brilhantes, amarelos, roxos. Uma doce fragrância enchia o ar. Abelhas se moviam, de flor em flor. E estas eu plantei há 5 meses. James permaneceu em silêncio, maravilhado pela beleza. Irmão Thomas se virou para olhar James diretamente. Seu rosto envelhecido, cheio de compaixão. 4 canteiros, mesmas sementes, mesmo solo, mesma água, mesmo jardineiro,
mesmo amor. A única diferença é o tempo e o estágio de crescimento. Ele voltou para o primeiro canteiro, aquele que parecia vazio. James, eis o que você precisa entender. Este canteiro não está falhando, não está abandonado, não está morto. Deus não esqueceu estas sementes. Elas estão apenas na fase inicial, a fase invisível. Ele se ajoelhou ao lado do solo que parecia vazio. Se eu parasse de regar este canteiro hoje, porque eu não vejo flores ainda, então ele realmente morreria. A semente murcharia. A minúscula raiz secaria. Mas se eu mantiver a fé, continuar regando, continuar cuidando, continuar confiando, ele se tornará assim. Ele apontou para o jardim florido em toda a sua glória. Irmão Thomas sentou-se no banco e chamou James para se juntar a ele. Deixe-me ensinar 3 verdades sobre a fé verdadeira, James. O tipo de fé que sobrevive quando tudo desmorona. Primeiro, fé é não acreditar que Deus removerá seu sofrimento. Fé é confiar que Deus está trabalhando mesmo em seu sofrimento. Cada canteiro passa pela fase invisível. Cada um. Sua vida agora se parece com o canteiro 1. Nada visível acontecendo. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Por baixo da superfície da sua dor, sementes estão inchando. A doença de Sarah está ensinando a vocês dois algo que precisavam aprender. A perda do seu emprego está redirecionando você para algo melhor. A morte da sua mãe não é o fim do amor dela. Ele vive em você, em seus filhos, como sementes que ela plantou. A semente não amaldiçoa a escuridão do solo. Ela usa a escuridão para desenvolver sua primeira raiz. Sua dor não é prova de que Deus o abandonou. Pode ser o próprio solo onde seu crescimento mais profundo está acontecendo. Segundo, fé é regar sementes que você ainda não pode ver. Todas as manhãs eu rego o canteiro 1. Para qualquer um que esteja assistindo, eu pareço tolo, regando terra vazia. Mas eu não estou regando terra. Estou regando sementes que estão fazendo um trabalho invisível. Suas orações não estão caindo em ouvidos moucos, James. Elas não estão ecoando no vazio. Elas estão regando sementes de transformação que você ainda não pode ver. Continue orando. Continue acreditando. Mesmo quando nada se apresenta. Especialmente quando a visão falha, porque a fé não busca resultados imediatos. A fé é confiar no processo, na escuridão. Terceiro, a fé é uma confiança ativa. Ela segue plantando, mesmo que as colheitas falhem. Observe este jardim ao longo dos anos. Algumas sementes que plantei nunca brotaram. Algumas plantas que cuidei morreram em tempestades. Certas áreas fracassaram completamente. Mas não parei de plantar. Não parei de regar. Porque a fé não é sobre garantias. É sobre a confiança de que o ato de plantar importa. Mesmo quando sementes individuais não prosperam. Talvez você esteja na área 2, James. Naquele desespero. Naquele ponto de ruptura. E se você estiver tão perto que desistir agora seria a maior tragédia da sua vida? Irmão Thomas enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno pacotinho de pano, cheio de sementes. Vá para casa, plante-as no seu jardim, regue-as todos os dias, mesmo sem ver nada. E enquanto rega, ore. Não exija flores amanhã. Agradeça pelo trabalho invisível acontecendo hoje. Ele colocou as sementes nas mãos trêmulas de James. A fé é assim, simples e difícil. Plantar estas sementes em solo que parece morto, regá-las quando você não vê nada e confiar que o crescimento acontece no escuro. Você consegue fazer isso, James? James fechou o punho ao redor das sementes, acenou com a cabeça. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Naquela tarde, James voltou para casa. Plantou as sementes em um pequeno canteiro, atrás de sua casa. Parecia quase ridículo, sua vida desmoronando e ele plantando flores. Mas algo havia mudado dentro dele. Naquela noite, ajoelhou-se, ao lado da terra recém-plantada, e orou de forma diferente. Não exigindo, não barganhando, apenas confiando.
Eu não entendo o que está acontecendo, sussurrou ele. Mas vou confiar que o Senhor está fazendo algo que eu ainda não consigo ver. Todas as manhãs, James acordava e regava seu canteiro. Algumas manhãs sentia esperança. Outras não sentia nada. Mas regava de qualquer forma. Dia após dia, semana após semana. O solo parecia vazio. Mas James estava mudando. 2 semanas após plantar as sementes, James viu uma vaga em uma pequena empresa de manufatura. Não era da sua área. Pagava menos que seu antigo emprego. Mas algo dentro dele, talvez a voz do irmão Thomas, talvez a fé, disse: candidate-se. Ele o fez. 3 dias depois, ofereceram-lhe o emprego. Não era o que ele queria, mas era algo. Um pequeno broto verde, quase invisível, rompendo o solo. A doença de Sarah não desapareceu. Os sintomas continuaram. Mas algo inesperado aconteceu. A crise havia forçado James e Sarah a conversarem mais profundamente do que em anos. Eles apreciavam pequenos momentos, de mãos dadas, observando pores do sol, rindo de coisas pequenas. Certa noite, Sarah disse: James, não sei por que isso está acontecendo conosco. Ainda sinto medo, mas sinto que estamos nos tornando quem deveríamos ser, através disso. Faz sentido? James pensou na Área 1, onde as sementes se transformavam na escuridão. Sim, ele disse, faz todo sentido. James trabalhava em seu novo emprego, com diligência silenciosa. Não reclamava, ajudava os outros. Aparecia todos os dias com integridade. Seu gerente notou. 4 meses depois que James começou, o gerente o chamou. O coração de James afundou. Estava sendo demitido de novo? James, o gerente disse. Eu o observei. Sua atitude, sua ética de trabalho. Como você trata as pessoas, mesmo quando claramente está passando por algo difícil. Estamos expandindo. E gostaria que você supervisionasse a nova linha de produção. É mais responsabilidade, e paga mais, do que seu antigo emprego jamais pagou. James sentou-se em silêncio, atônito. O emprego que ele pensava ser um retrocesso tinha se tornado uma porta. Naquela noite, 5 meses após plantar as sementes do irmão Thomas, James entrou em seu quintal. E parou bruscamente. Seu canteiro vazio. Aquele que ele havia regado todos os dias sem ver nada. Havia se transformado. Flores, belas, vibrantes flores, em plena floração. Ele se ajoelhou no solo, assim como naquela noite, meses atrás, quando quis desistir. Mas desta vez, ele não estava derrotado. Ele sussurrou. O Senhor estava lá o tempo todo, trabalhando, esperando, fazendo crescer coisas que eu não podia ver. Na semana seguinte, o médico de Sarah trouxe notícias cautelosamente otimistas. Após meses de exames, finalmente identificaram sua condição corretamente. Com o plano de tratamento certo, seu prognóstico era muito melhor do que temiam. Não posso prometer que será fácil, disse o médico, mas há esperança real agora. James e Sarah se abraçaram e choraram. Não porque tudo de repente estivesse perfeito, mas porque agora entendiam. A fé não é sobre evitar a escuridão. É sobre confiar que há crescimento acontecendo nela. Mas agora, há esperança verdadeira. James e Sarah se abraçaram e choraram. Não porque tudo ficou perfeito do nada, mas porque entenderam. Fé não é fugir da escuridão. É confiar no crescimento que nela acontece. No domingo seguinte, James voltou ao jardim do mosteiro. O irmão Thomas estava lá, como sempre, cuidando de suas plantas. Irmão Thomas, disse James, preciso te mostrar algo. Ele pegou o celular e exibiu fotos de seu jardim florescendo. O velho monge sorriu calorosamente. Você aprendeu a lição. Aprendi que fé não é ter o que quero na hora que quero, disse James. Fé é confiar que Deus está agindo, mesmo quando não vejo nada, especialmente quando não vejo nada.
O irmão Thomas pousou a mão envelhecida no ombro de James. Agora você entende. Eu não poderia simplesmente te dizer. Você teve que plantar, teve que regar, teve que esperar, teve que confiar. E agora viu com seus próprios olhos. Algo sagrado sempre cresce no escuro. Meu amigo, se você está numa fase em que suas orações parecem sem resposta, se regou sementes e nada brotou, se questiona se Deus te ouve, escute com atenção. Fé não é a crença de que Deus te dará o que você quer. Fé é a confiança de que Deus está fazendo algo por baixo da superfície, algo que você ainda não pode ver. A semente no solo parece morta, mas não está. Ela está se transformando, criando raízes, ganhando força, preparando-se para o momento, para explodir na luz. Lembre-se de 3 coisas. Primeiro, sua dor não prova a ausência de Deus. Pode ser o solo do seu crescimento mais profundo. Todo jardim passa pela fase invisível. Você não está no lugar errado. Você está no canteiro 1 ou no canteiro 2. O crescimento está acontecendo. Você só não pode vê-lo ainda. Segundo, continue regando sementes que você não pode ver. Continue orando, continue acreditando, continue aparecendo, mesmo quando nada parece mudar. Especialmente quando nada parece mudar. O crescimento acontece nas horas invisíveis. Terceiro, você pode estar mais perto da sua descoberta do que imagina. As sementes no canteiro 2 estão rompendo o solo agora. É o momento mais difícil. E se você estiver exatamente ali? E se desistir agora significar perder a flor por dias? Sua estação de espera não é tempo perdido. Suas orações sem resposta não são orações não ouvidas. Suas noites silenciosas não são noites vazias. Algo está crescendo, algo que você ainda não pode ver, mas está ali, no solo, na escuridão, criando raízes que um dia sustentarão lindas flores. E uma manhã, mais cedo ou mais tarde, você vai acordar e ver flores onde antes havia apenas terra, e vai entender que Deus esteve lá o tempo todo. Você só precisava ter fé na obra invisível. Se esta história tocou seu coração, se você precisava ouvir que sua espera não é em vão, compartilhe isso com alguém que está em sua fase de crescimento invisível. Às vezes, o maior presente é lembrar a alguém que as sementes estão trabalhando por baixo da superfície. Deixe um comentário e me diga em qual canteiro você está agora. Canteiro 1, 2, 3 ou 4. Você não está sozinho na sua espera. Voltarei na próxima semana com outra história para fortalecer sua fé. Até lá, lembre-se disso. Fé não é ver a flor e acreditar na semente. Fé é ver apenas terra e regar mesmo assim. Porque algo sagrado sempre cresce no escuro. Continue regando, meu amigo. Continue acreditando que a flor está por vir.